Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos juntos. Podem sentar, queridos. O que eu mais escuto ultimamente é que vivemos num mundo conflagrado, né? Não só escuto, como percebo, né? E que essa polarização de ideias nos leva, inevitavelmente, ao conflito com os nossos próximos. E eu penso, será que o nosso Deus, nesses dias, perdeu o seu poder? Será que eu preciso caminhar desse jeito, porque é inevitável? Será que está se cumprindo em nossas vidas a palavra de Cristo, lá em Lucas 18:8, que diz, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porque há uma acomodação a uma situação como se ela fosse inexpugnável. Será que eu não posso superar esses obstáculos aplicando a palavra de Deus nas nossas vidas? Ou será que a minha fé é que não é suficiente para me dar vitória em qualquer ambiente que eu viva? Será então que estou fadado a sucumbir ao ambiente que vivo? Eu creio que não. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Vamos ler os versos 26 e 27. Assim diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. A ira é um sentimento que devemos evitar, mas que infelizmente algumas vezes alcança o nosso coração. E por isso, por causa da sua ira, é que você vive em conflito, não é o ambiente em sua volta. Não é porque o mundo é conflagrado. Essa passagem é interessante porque o Senhor nos dá duas notícias. A má notícia é que essa palavra do Senhor nos mostra claramente que se a ira nos alcançar e não a dominarmos, se seguirmos o seu caminho, vamos ser levados ao pecado e ao sofrimento. A boa notícia é que essa palavra do Senhor também nos mostra que devemos e podemos dominar e vencer a nossa ira. Se essa pregação tivesse um título, seria o perigo da ira. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nessa noite venha falar ao nosso coração, para que possamos superar, ó Deus, e vencer limitações, Senhor, que não as temos, mas que às vezes nos submetemos a elas, como se intransponíveis fossem. Fala conosco, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, muitos dos graves problemas que temos, que tivemos, ou até que teremos, começam com a ira em nosso coração. A Bíblia nos mostra claramente que a ira é um instrumento de Satanás, que usa, Satanás usa esse instrumento para nos destruir, desde que você seja manipulável pela ira. Se nessa noite você percebe que é alguém que flerta com a ira, que habitualmente se deixa alcançar e se envolver pela ira, o Senhor te diz uma palavra: resista, para com isso, porque certamente a sua ira vai te destruir, fisicamente, emocionalmente e até moralmente. Amados, existem pessoas que fazem da ira o seu modo de vida. E a Bíblia tem até um nome para elas. Chamam-se iracundos. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 15. Vamos ler o verso 18. Aqui diz: o homem iracundo suscita contendas,
mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. O iracundo suscita contendas e, às vezes, se acha vítima das circunstâncias. Talvez agora você esteja entendendo porque tantas lutas e sofrimentos que te assolam, porque você se deixa envolver pela ira que alcança o seu coração. Mas hoje o Senhor te diz: abandone a sua ira, resista, mude de vida, se liberte da sua ira, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Sabe, amados, a ira chega aos nossos corações por diversos caminhos, diversos. Facilmente identificamos algum. Uma agressão, uma ofensa, uma provocação, uma injustiça. São caminhos que a ira usa para nos alcançar. E nessa hora, quando esses caminhos acontecem, nós podemos e devemos estar preparados para resistir. Mas às vezes, queridos, a ira também nos alcança por caminhos surpreendentes. E nessa hora, nos tornamos presa ainda mais fácil para o pecado. Um desses caminhos é a frustração. O maior exemplo de como a frustração é um caminho para a ira é Caim, que todo mundo conhece, né? Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 4, verso de 1 a 5. Aqui diz o seguinte: e conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz também a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E aí a Bíblia diz claramente: e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Todos conhecemos a história de Caim, acho que todos, certo? Todos conhecemos o caminho da ira na vida de Caim. Todos conhecemos as suas graves consequências. E nessa noite o Senhor te disse, o mesmo que disse a Caim: o pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Resista. Não espere que as circunstâncias mudem para que você não se ire, porque as circunstâncias não mudarão. Elas estarão presentes em nossa vida todo o tempo, como estiverem em toda a humanidade. Veja a história de Caim. Quantos milhares de anos? A ira o alcançou. Uma coisa importante, queridos: a sua ira não é maior que você. Há pessoas que não resistem à ira. Não resistem porque decidem não resistir. A palavra de Deus diz que a sua ira não é maior que você. Você pode sim, muito bem, dominá-la. Lembra que o que nós lemos aqui na palavra de Efésios? Eu vou até repetir aqui. Efésios 4, 26 a 27. Irai-vos e não pequeis. A ira pode te alcançar, não deve, mas você pode dominá-la. Aqui até um conselho: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não fomente a sua ira. Não conviva com a sua ira. Não traga grande peso para a sua ira. Abandona ela. E no final diz: não deixe lugar ao diabo. Sabe, queridos, eu tenho escutado ultimamente muitas reclamações do mundo que vivemos. Eu vivo neles, né? Eu vivo no mesmo mundo, né? É chato essa polarização, muitas vezes sem nenhum sentido. É chato, mas isso não é motivo para você se irar, muito menos para você se deixar dominar pela ira. Por isso eu te digo nessa noite, talvez o problema crônico que você tenha, a dificuldade de sua vida, não sejam
apenas os frutos dos obstáculos desse mundo. Talvez nem sejam apenas por causa das pessoas que muitas vezes em nossa volta, mas sim das nossas atitudes recorrentes de ira. A ira é como uma doença. E por incrível que pareça, ela é contagiosa. Porque uma pessoa irada, ela suscita a ira nos outros. Eu li aqui, o iracundo suscita a ira. E aí, o iracundo acha que está irado porque o outro está irado. Não é. É necessário que você se liberte do domínio da ira. Nós não podemos aceitar que o mundo determine que nós temos que ser irados para conseguir o que queremos. Nós sabemos que a palavra de Deus não diz isso. Eu vou dar um testemunho aqui. Há muitos anos atrás, nós tínhamos aqui na igreja um jovem. O nome dele era André. Porque passaram muitos anos, né? Ele era o Andrezinho, ainda é, né, seu André? Mas para mim é o Andrezinho, né? E hoje, o homem de Deus, sempre foi, mas hoje, especialmente, o presbítero aqui está dirigindo o louvor, né? Todos conhecem a sua dedicação ao Senhor e a sua vida espiritual. Mas quando o Andrezinho chegou lá na nossa igreja, na nossa igreja, que era lá do outro lado, lá na Armando Lombardi, ele não era esse André. Ele era outro André, né? Alguns conhecem. O André era um rapaz muito violento, extremamente irado. Brigão mesmo, brigão daquele brigão que, se não brigasse hoje, ele não dormia direito. Gostava de briga, de confusão. E ele então frequentava a nossa igreja, começou a frequentar, conversava com ele, mas no seu coração o desejo dele não era esse. Ele se sentia como alguém dominado pela ira. Talvez seja a sua história, não sei a intensidade, mas era assim que ele se sentia. E eu sempre conversava com ele. É uma história tão engraçada, porque durante um período, quando ele começou a frequentar a igreja, eu encontrava ele em tudo quanto é lugar. Aqui na Barra não tinha tantas atividades, né? O Carrefour era eu no Carrefour encontrava o André. Né? Tinha lá o Barra Shopping, encontrava o André, ele devia estar fazendo, esse pastor está me perseguindo, né? Mas valeu, né? Que ele persistiu, ele, a Mônica, sua irmã, frequentavam a nossa igreja. E ali ele foi aprendendo o que Deus esperava dele, e foi conseguindo colocar em prática, se esforçando. A palavra de Deus, nessa noite, para você é essa. Resista! Está ao teu alcance. E eu vou contar uma experiência muito bacana, interessante. Né? Nós tínhamos um problema muito grave lá do outro lado da nossa igreja, porque a igreja se reunia no prédio da Corpus, né? A igreja ainda não tinha um tempo, e nós tínhamos um prédio ali muito grande, na Armando Lombardi. E do nosso lado tinha uma loja de carros, foi parar uma loja de carros com 2 portas assim na loja. Mas o cara resolvia botar 50 carros, né? Então ele botava os carros tudo na nossa porta, no caso da Corpus, né? Ou da igreja, quando nos reuníamos lá. E ele era um homem muito violento, grosseiro mesmo. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que ele me ameaçou de morte, fisicamente. Me disse onde eu morava, como era o nome dos meus filhos, onde estudava, que ele ia me matar. Para você ver, mas é outro testemunho, né? Para vocês verem a situação qual era. E aí a gente, naturalmente, resistia ali, mas ele não aceitava muito, não. Ele botava o carro, tinha que mandar tirar, uma confusão horrível. E aí eu resolvi colocar uma muretinha na nossa parte, porque o nosso prédio era grande, tinha um recuo para o nosso estacionamento e tinha calçada na frente. Mas ele achava nada, né? Ele dizia que aquilo era tudo calçada. Não era calçada, até porque você não pode estacionar os carros na calçada também, né? Mas enfim, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma muretinha, vou botar uma corrente, a Marinha estava lá, eu olhei para ela, né? Vou botar uma corrente e pronto, né? Pronto, não vou me aborrecer, que ele não vai arrebentar a corrente e entrar, porque aí é o fim, né? E aí o André, na época, fazia engenharia, trabalhava em construção civil. E eu combinei com ele, André, você pode me ajudar a fazer? Ele falou, claro, pastor. Ele foi lá, conseguiu lá um pedreiro, o pessoal que trabalhava com ele. E eu pedi, você chega cedo, antes dos caras abrir a porta, porque senão eles já vão estar com os carros lá na porta e a gente vai acabar
Como vai fazer a obra? Tá bem, e chegou, né? E foi. Combinamos, está tudo certo, passou. E ficou lá. Daqui a pouco ele falou comigo, né? Me ligou. Todo feliz. Todo satisfeito. Aleluia, só faltava, né? Que bom e tal. Eu falei, e aí, meu irmão, como é que foi? Não consegui fazer o muro. Eu pensei comigo, deve estar louco, né? O cara, aleluia, glória a Deus, e me avisar que não conseguiu fazer o muro, que está possesso, né? Porque, né? Eu falei, mas o que é que houve, meu filho? Ele falou, olha só, pastor, quando a gente estava colocando o muro, já estávamos já no meio do caminho lá, era uma coisa pequena, um murinho dessa altura. Eles chegaram para abrir a loja, e aí, talvez tenham ligado lá para o proprietário, eles eram umas parcerias, umas sociedades lá que eles tinham, cada um tinha uns carros, isso é um jeito do mercado de carro, né? E o cara começou a xingar o pedreiro, ameaçar o pedreiro, né? E eu falei para o cara, olha só, para com isso, né? Mas o cara não parou não, pastor. Ele insistiu, desacatou, veio na minha direção, eu recuei, né? Os pedreiros estavam apavorados, né? Aí tem um detalhe que ninguém sabe, né? Eu sei, né? Os pedreiros estavam apavorados porque meses atrás, Lezinho já passou muito no tempo, né? Meses atrás, eles tinham feito uma obra, acho que era no Via Parque, estava lá fazendo, e aconteceu um problema com os vizinhos da obra. E os vizinhos da obra resolveram montar um andaime, foram lá desafiar a obra. E o Andrezinho, naquela calma que ele tinha, derrubou o andaime, bateu em todo mundo, né? Porque o André, ele, além de tudo, ele lutava bem, né? Então, ele era forte e brigava bem, né? Antigamente ele brigava, depois ele passou a lutar, né, meu irmão? O André aprendeu as artes marciais, né? Eu até vou fazer uma propaganda aqui do nosso irmão, né? O André, ele disputou o campeonato mundial de Aikido no Japão, né? E foi até as finais lá, o único brasileiro que conseguiu esse feito, e por isso até o Brasil tem uma tradição nessa luta por conta dele. Até hoje eles querem levar ele para o Japão. Até falou comigo, pastor, eu não vou lutar nunca mais, eu não aguento mais lutar no campeonato mundial, né? Então ele era, imagina, né? E o homem peitando ele, e ele deixou os pedreiros de lado e falou, não, deixa que eu acabo o muro aqui, enquanto o cara reclamando. Aí o cara resolveu derrubar o muro, né? Os tijolos não tinham ainda secado, né? Então o cara começou a dar pontapé naquilo, jogou em cima dele, e ele chegou à conclusão que era melhor parar, né? E ir para casa, né? Ligou para mim e falou, a não ser que o pastor queira. Eu falei, não, não quero de jeito nenhum, nós vamos fazer isso em outro momento. E o que eu quero dizer é que ele, ao me relatar isso, ele era um rapaz muito alegre. Ele me relatou isso com uma profunda alegria. E depois nós conversamos sobre isso, ele falou, pastor, eu consegui. Acho que eu me converti mesmo, porque eu não senti nada. Eu não senti desejo de brigar com ele, nem quando ele... Teve uma hora que o rapaz lá, era um homem, né? Mais de um até, fizeram assim uma afronta física, ele teve que andar um pouquinho para trás, né? Eu fico pensando, os caras nem sabem como Deus é bom, né? Porque senão, se não fosse Deus, onde eles estariam naquele momento, né? Então, eu quero explicar para você que quando você domina a sua ira, sua vida melhora muito. Você não precisa dominar a sua ira, não só para evitar a intensidade de problemas, que passam a não existir, muitos deles por isso, mas também porque você fica uma pessoa muito mais feliz. Porque quando você sente essa mudança, o operar de Deus na sua vida, ele fica sendo algo de concreto. Você percebe essa presença, e isso torna você muito mais seguro e muito mais alegre. Por isso, amados, nessa noite o Senhor te diz, resista a ira. Você pode fazê-lo. O Senhor diz, eu estarei contigo. Eu me lembro bem, muito bem, a Beth deve estar certamente nos vendo, ela se lembra disso, né, da minha alegria, em ver a alegria do André, em escutar aquela situação inadmissível acontecendo normalmente. Acabamos fazendo, né?
Depois eu peguei, mandei colocar uns tubos assim, né, em vez de fazer uma muretinha. Ele mesmo colocou os tubos e acabou, enfim, se ajustou tudo, né? E poderia ter sido até uma desgraça, caso ele não se controlasse. E a gente fica pensando, você está reclamando do momento conflagrado que você vive? Como se você fosse refém das polarizações e das pautas, algumas totalmente injustas para a nossa percepção, de acordo com a palavra de Deus, mas justas porque cada um tem o seu direito. E mesmo outras que a gente às vezes não concorda plenamente, na intensidade, enfim. Mas isso justifica. Justifica muitas vezes você ter um estilo de vida irado, agressivo, violento, causando problemas para a sua vida. Repito, a palavra de Deus é simples, resista à ira. Você pode fazê-lo. Uma coisa que eu quero acrescentar aqui é que às vezes a gente resiste à ira porque a gente sabe que vai perder a briga. Eu quero te dizer logo, tu não resistiu à ira não, tá? Tu além de irado foi medroso, tá bem? Desculpe aí, né? Você tem que resistir à ira porque a ira não é algo que você tem que trazer para a sua vida. Até porque no exemplo do André não foi o caso, né? Se não era porque ele estava preocupado com o problema. É porque nós precisamos organizar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Quando você começa a deixar parte dos seus sentimentos, parte das suas decisões e atitudes vulneráveis a algo que não é o que Deus espera, que é o caminho do pecado. Eu li aqui, o caminho da ira é o caminho do pecado. Aí você começa a ter problemas em diversas áreas. E você identifica os problemas pelas áreas que te causam. Você se esquece da palavra que eu li aqui em Provérbios. O iracundo suscita iras, suscita problemas. A nossa fé, ela pode e deve nos conduzir em qualquer situação. O mundo que nos cerca, esse mundo atual não é diferente. Nosso Deus é o mesmo Deus. As nossas atitudes é que governam a nossa vida. Sinceramente, hoje o Senhor te diz e repito aqui, resista à ira porque você pode fazê-lo, porque Deus está contigo. Mas isso, como foi com o Andrezinho, que eu até vou chamar, vem querido, vamos aqui os músicos subirem. É uma decisão que você tem que tomar. Que nesse momento você possa retirar do seu coração e da sua mente a justificativa para isso. Não consiga se autoconvencer que essa é a única ou a melhor opção, ou mesmo alguma opção que você tenha. É simplesmente uma decisão. Vamos abaixar nossas frontes nessa hora. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, Tu venha trazer paz à nossa vida, Deus. Que Tu venha, Deus, nos livrar das circunstâncias, ó Pai, que muitas vezes nos cercam de conflito, de angústia e de grandes problemas, Senhor. Porque a Tua palavra veio em nossa direção, para que pudéssemos absorvê-la em nossa vida, praticá-la em nossa vida. Que possamos, ó Deus, nos lembrar de onde viemos, quem nós somos, quem é o diretor de nossa vida, qual é o caminho que devemos perseguir e prosseguir. Que nessa noite cada um de nós possa renovar a sua fé e o seu compromisso contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Fale com Deus enquanto ouvimos esse cântico, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Decida isso, decida ser diferente. Renova-me, Senhor Jesus, Ponha em mim, ó Senhor, derrama Teu coração em nossa vida, porque Tu reconheça isso dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Nós vamos cantar esse cântico de novo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero te dizer algo. A ira não provoca só agressão física, que foi o exemplo que nós demos aqui. A ira provoca muito mais circunstâncias, às vezes mais graves e mais agudas do que uma agressão física. Por conta da ira, muitas famílias se desfazem, casamentos acabam, estruturas familiares se dissolvem pela ira que toma conta algumas vezes de nosso coração. Amizades acabam, alvos são abandonados por conta da ira. Que nessa noite você decida abandonar a sua ira, se libertar da sua ira. Pede para o Senhor renovar o seu coração. Vamos cantar juntos esse cântico enquanto falamos com Deus em nome de Jesus. É possível, é controlável. Senhor, Deus está do teu lado. Bom, eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro do meu coração, aleluia, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu quero ser como o Senhor, é a nossa direção. Eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Declara ao Senhor: Senhor, eu quero ser como tu, Senhor. Eu quero ser como tu, Senhor Jesus. Eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como. Ó Deus, que essa noite, ó Pai, Teu Espírito Santo venha governar de tal maneira o nosso coração, Senhor. Possamos estar libertos, ó Pai, do sentimento da ira, Deus, das atitudes da ira, Senhor, dos projetos da ira, Senhor. Nos livra, Deus. Nos capacita, Senhor, a colocar em prática o poder que Tu nos deste, de resistir ao diabo, que ele fugirá de nós, de resistir à ira e termos uma vida mais feliz, Senhor, e construtiva. Essa é a nossa oração. Povo de Deus, amém. Aleluia. Vamos cantar esse cântico antes de encerrar. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender
viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero, vai sua mão, diga: Senhor, eu quero ser, Senhor, uma pessoa segundo o teu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Ai, meu Senhor, decida. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de vitória e nos leve em paz e segurança em nome de Jesus. Amém.